Então, bem, pessoal, vamos dar continuidade aos assuntos da segunda unidade, né? Começar, né, na verdade, os assuntos da primeira unidade, da segunda unidade. E esse assunto se chama Custos Relevantes para Tomar Decisão, Análise Diferencial. Quais são os objetivos do capítulo, né? Ele, como a gente viu, como eu falei, antes de começar a gravar, esse assunto tem vários subtópicos, então é importante que a gente separe isso muito bem. Então, o primeiro objetivo é identificar custos e benefícios relevantes e irrelevantes para uma decisão, analisar se uma linha de produto ou outro segmento deve ser adicionado ou eliminado, preparar a análise e decisão de produzir ou comprar, preparar uma análise que mostre se um pedido adicional deve ou não ser aceito e determinar o uso mais lucrativo de um recurso ou recurso limitado. Então, a gente tem que começar a entender o que é esse danado desse custo relevante. Por que é um custo relevante? Né? Porque ele é fundamental para o entendimento desse capítulo inteiro. Então, o custo relevante é um custo que difere entre alternativas. Entre uma alternativa e outra, ele difere, então ele é relevante. Se não diferir entre alternativas, se entre o caminho B eu vou cair, então tanto faz, se eu for pelo 1 ou pelo 2, eu vou cair nos dois. Agora, se pelo 1 eu vou ganhar aí, vou achar, né, uma nota de R$ 100, e no 2 eu vou achar um celular iPhone 12 lançamento, que vai custar aí uns R$ 10.000. Então eu vou ter que escolher aí, né? Difere as alternativas. Só que para chegar nesse iPhone de R$ 10.000, eu vou ter que descer, subir, vou ter que andar mais. No outro eu vou achar só R$ 100, mas já vai estar logo no início do caminho. Então, assim, difere entre alternativas, né? Eu tenho que analisar para tomar a decisão. Tenho que ver no final das contas qual é o que vai valer a pena. Então, custo relevante é um custo que difere entre alternativas. E aí, ele traz aí também o conceito, né, de um custo evitável. Né? Um custo evitável, ele pode ser eliminado por inteiro ou em parte, por meio da escolha de uma alternativa em detrimento de outra. Então, o custo evitável está relacionado ao custo relevante. Então, custos evitáveis são custos relevantes. Se eu posso evitar aquele custo, ele é relevante. Custos inevitáveis são custos irrelevantes. Então, a primeira coisa que a gente tem que pegar aí, que a gente tem que gravar, é que o custo relevante é um custo que difere entre alternativas e que um custo evitável, aquele custo que eu posso evitar, ele é um custo relevante. Então, assim, isso a gente pode trazer até para a vida da gente, esses conceitos, como a gente vai ver. Duas categorias de custos nunca são relevantes para as decisões. Quais são eles? Os custos perdidos. Sabe quem são esses custos perdidos aqui? Aquele termo em inglês que estava na prova. Sunk costs. É isso aqui, custos perdidos. Eles não são relevantes. Custos futuros que não diferem entre alternativas. Ah, eu vou ter um custo futuro, mas ele não difere, não interfere na minha decisão agora. Eu tenho a alternativa A e a alternativa B para seguir. Esse custo que eu vou ter lá na frente não vai interferir nessa decisão. Então, ele é um custo futuro que não difere entre as alternativas, não interfere na minha tomada de decisão. E aí, agora, esse quadrinho aí é importantíssimo, a gente precisa entender. Em resumo, apenas os custos e benefícios que diferem entre alternativas são relevantes para uma decisão. Custos relevantes são chamados de custos evitáveis. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês podem ir para a faculdade de ônibus, de metrô ou de moto. E aí, se você for de moto, você vai ter um determinado custo. Se você for de metrô, você vai ter lá a passagem do metrô, um determinado custo. Se você for de ônibus, você vai ter outro custo. Então, todos esses custos, eles podem ser evitados. Então, eles são custos relevantes, porque eles diferem entre essas alternativas que você tem. Entendeu?
Vocês entenderam o que são custos evitáveis, o que são custos relevantes? Com esse exemplo que eu dei da passagem do metrô, do ônibus e da... Fala de novo o final. Travou Você aqui. vai sair de casa, você pode ir de ônibus, vai pagar X reais. De metrô, você vai pagar outra quantia. É diferente, né, o valor, né? E você pode ir de moto ou de carro ainda. 4 opções. Se você escolher cada uma dessas, você vai ter custos diferentes. Então, esses custos são custos relevantes, porque eles diferem entre as alternativas. Se você for de carro, você não vai gastar passagem de ônibus, nem de metrô, nem gasolina com a moto. Se você for de metrô, você não vai gastar gasolina. Mas você também não vai ter o conforto de ir no seu carro, por exemplo, ou ir numa moto, que você vai ganhar aí velocidade, não vai ficar preso no trânsito. Se você pode ir de moto ou de carro, se você for de carro, você vai ficar preso no trânsito, mas você vai no ar-condicionado. Se você for de moto, você vai chegar mais rápido, mas também você não vai ter o ar-condicionado, você vai no sol e tal. Então, diferiam entre alternativas, ele é relevante. Ele pode ser evitado, esse custo, ele é relevante. Agora vamos dizer o custo do lanche que você comprou ontem. Não é relevante. Ele difere entre as alternativas? Não. Você já gastou esse dinheiro. Se você for de moto, de metrô, de carro, se você esquecer em casa, ele é um custo perdido, chamado custo perdido. Você já teve esse custo. Ele não vai interferir na decisão que você vai ter de sair de casa. Tá entendendo? Então ele não seria relevante. A chave para a tomada de decisão é concentrar-se apenas nesses custos e benefícios relevantes e ignorar todo o resto. Então, para a tomada de decisão, o que importa são os custos relevantes. Os demais não interessam. Juliet falou que Alice e Erickson ainda estão trabalhando. Ok. Então, custos que são relevantes em uma tomada de decisão pode ser relevante em outro, não ser relevante em outro contexto. Então, depende muito do contexto. E para explicar isso melhor, temos aqui, todo mundo presta atenção, porque eu vou perguntar. Quero saber se vocês estão vivos aí, ou se eu estou falando sozinho, com a tela do computador. E eu tenho pavor de falar só, né? Vocês sabem disso, que eu fico perguntando a vocês o tempo todo para ver se vocês estão aí. Então, eu vou dar um exemplo aqui de Cynthia, né? Cynthia é uma estudante de Boston e ela gostaria de visitar uma amiga na cidade de Nova York. Ela pode dirigir ou pegar o trem. A distância é de 230 quilômetros, um pouquinho distante, né? Para o apartamento da amiga dela. Ela está tentando decidir que alternativa é mais barata e listou as seguintes informações. Então, vamos lá. Ela listou abaixo o custo, né, custos do automóvel baseado nos 10 mil quilômetros fixos por ano. Então, depreciação do carro. Então, aí tem um custo de 2.800 por ano, que dá em média 0,280, né, por quilômetro. Custo da gasolina. Aí ela vai colocando aí. Custo do seguro. Manutenção e reparo, preço do estacionamento da escola, porque ela paga um valor lá para deixar na escola. Custo médio total por milha. Tá aí o valor total por médio, né, que ela gasta por milhas. Valor de revenda é o valor residual, né, que a gente conhece. Valor depreciável, valor residual. Aí ele está só mostrando como foi calculado, né? 1,60 por litro de gasolina, ou gasolina barata, né? 1,60 dólar, dividido por 30 quilômetros por litro. Aqui ele mostrou aí que esses 360 é 45 por mês que ela paga durante 8 meses que ela está lá na escola. Algumas informações adicionais. Redução no valor de revenda do carro devido ao desgaste, está aqui também calculado. Custo da passagem ida e volta, se caso ela for de trem, R$ 104.
Benefício de relaxar e poder estudar durante a viagem de trem não tem preço, igual o Mastercard lá, né? Não tem preço. Custo de colocar o cachorro em um canil enquanto estiver fora, R$ 40. Benefício de ter um carro próprio lá em Nova York para andar, né? Para onde ela quiser. Não tem preço igual o Mastercard. Incômodo de estacionar um carro em Nova York, não tem preço. E o custo do estacionamento do carro em Nova York é R$ 25. Então, vem aí as perguntas, né? Que custos e benefícios são relevantes na decisão de Cinti? O custo do carro é um custo perdido e não é relevante para decisões atuais. Se ela for de carro, se for de trem, o custo que ela gastou lá, o preço que ela pagou no carro, na compra do carro, não interfere nessa decisão. É um custo perdido, não interfere. O custo anual do seguro e licença do carro também não é relevante, né? Ela vai pagar a licença, o seguro, independente de trem ou não. No entanto, o custo da gasolina é o quê? É relevante, porque se ela decidir de carro, ela paga. Se ela for de trem, ela não paga. Não é isso? O custo da manutenção e reparo é relevante, porque no longo prazo eles devem ser proporcionais ao número de quilômetros rodados. Então é relevante. Quanto mais ela andar, ela vai ter aí um custo mais rápido com manutenção e reparo. Taxa mensal que ela paga para estacionar em sua escola durante o ano não é relevante, né? Independente disso, ela vai pagar a mesma coisa. Nesse ponto, nós podemos notar que o custo médio por quilômetro são relevantes e alguns não são. Que custos e benefícios são relevantes na decisão de Cíntia? Continuando. A redução no valor de revenda do carro devido às milhas adicionais é relevante. Se ela for de carro, ela vai ter mais quilômetros e vai interferir no valor final de venda do carro. Relaxar no trem é relevante, porque é uma diferença, né? Se ela for de carro, ela não vai relaxar. Se ela for de trem, ela vai relaxar, vai ler, vai dormir e etc. A passagem de trem de volta é relevante. Por quê? Porque se ela for de carro, ela não paga. Mudou entre as alternativas, é relevante. Ela pode evitar esse custo? É relevante. Custo do canil não é relevante, porque se ela for de carro ou de trem, ela vai deixar o cachorro no canil. O custo do estacionamento lá em Nova York é relevante, porque se ela for de trem, ela não vai gastar com isso. Os benefícios de ter um carro em Nova York e problemas de encontrar uma vaga são relevantes, mas são difíceis de atribuir algum valor, né, como se diz aí. Então agora vamos aos cálculos, né? Vamos considerar apenas o que é relevante, porque o que é irrelevante a gente exclui. A gasolina é relevante, R$ 23. A manutenção do carro é relevante, R$ 29,90. A redução de revenda do carro, ela estimou aqui, R$ 11,96, é relevante. Estacionar o carro por 2 dias, R$ 25 o dia, R$ 50 é relevante. Eu estou falando reais, mas na verdade é dólar, né? $114, né? E 86. E se ela for, né, aí de trem, ela vai gastar 104. Então, nos nossos cálculos aqui, tirando aquilo que a gente não consegue mensurar, que é o fato dela relaxar no trem e tal, que aumentaria mais ainda o custo de carro. Analisando esses dois custos, né, o custo mais barato foi o de ir de trem. Então, ela opta aí por esses cálculos dela, ir de trem. Sairia aí mais em conta para ela se ela for levar em consideração este valor aí a grosso modo. E aí a gente, após esse exemplo, a gente entra na abordagem da análise diferencial, né? Quando a gente fala de custos relevantes, a gente vai trabalhar aí com análise diferencial. É esse termo mesmo, diferencial, né? O que diferencia entre a situação atual e a nova. O que não diferenciar não importa, não é relevante para a decisão. Então, esse exemplo aqui inicial que a gente traz é o seguinte, após o exemplo de Cintia. A gestão de uma empresa está considerando uma nova máquina, cujo aluguel é de 3 mil por ano, para economizar aí a mão de obra. Os dados sobre as vendas anuais da empresa e os custos com e sem a nova máquina são esses aqui abaixo. Então, eu tenho aqui uma DRE, né, com todos os dados da situação atual. O lucro aí daria 18 mil. E com a nova máquina, o lucro daria aí 30 mil.
Mas vamos aí analisar, né, fazer uma análise diferencial para saber o que é realmente relevante aqui, né? E se realmente vale a pena adquirir aí essa máquina, o aluguel da máquina. Então, o que é que ele considerou como diferencial? A mão de obra direta, né? Que de 40 mil caiu aí para 25. Então, ele iria ganhar aí 15 mil. O que mais? O aluguel da máquina, né, é um custo que vai ser incrementado, diferencial, né? De algo diferente. Então, 3 mil, ele entra aqui, subtraindo. E os demais, ó, despesas fixas e tal, são iguais, né? Essas despesas aqui, outras, 62, 62, 10 e 10, 70 e 70, 200 e 200, que a receita não mudou, então não são relevantes. Eu só considerei aqui o que mudava, né? Fiz uma análise diferencial. O que é que diferencia entre a situação atual e a situação com a máquina? Então, fiz aqui 15 menos 3 mil, 12 mil. Então, ele sai no lucro. Nessa situação, é melhor alugar. Então, colocando um zoom aqui, a gente não precisa fazer uma DRE. A gente só trabalha com o que for diferente entre uma situação e outra. Então, há uma redução dos custos de mão de obra em 15 mil e há um aumento nos custos fixos em 3. Então, ele sai aí com economia de 12 mil se caso alugar a máquina. Aí o autor traz: por que eu devo utilizar a abordagem diferencial, que é essa aqui resumida, que não é essa aqui que traz essa planilha enorme, essa DRE enorme. Eu só trabalho com o que for diferente de uma situação e outra. Por quê? Quais são as vantagens dela? Raramente há informações suficientes disponíveis para preparar uma demonstração do resultado detalhada para ambas as alternativas. Misturar custos irrelevantes com relevantes pode causar confusão e desviar a atenção para o que realmente é uma situação crítica. Então é importante aí, né, utilizar sim uma abordagem diferencial, segundo o autor, para a tomada de decisão. É isso que esse capítulo defende. E aí temos vários subtópicos, como eu falei para vocês, dentro do mesmo capítulo. Outro tópico, né, o primeiro foi esse, da análise diferencial dessa discussão. O segundo tópico é adicionar ou eliminar segmentos, né? Adicionar ou eliminar departamentos. Então, uma das decisões mais importantes que os gestores fazem hoje, né, é se deve adicionar ou eliminar um departamento, um segmento de negócio, como um produto e tal, um departamento de serviço e tal. Vamos ver como os custos relevantes devem ser utilizados nesse tipo de situação. E aí eu trouxe, né, um exemplo do livro. O capítulo que eu vou mandar irão ter outros exemplos para vocês. Então, devido ao declínio da popularidade dos relógios digitais, a companhia Lovell não vem registrando lucros por vários anos na linha de relógios digitais. A Lovell está pensando em eliminar esta linha de produtos, porque ele está dando prejuízo. Vamos ver. Essa regra aqui é muito importante, mas muito importante mesmo. Foquem nessa regra. A Lovell só deve eliminar um segmento apenas se seu lucro aumentasse. Ok? Eliminei o departamento e meu lucro aumentou. Ok, vou eliminar. E segundo ponto. Isso só aconteceria se os custos fixos evitáveis, aquele que eu posso evitar se caso esse segmento for eliminado, exceder a margem de contribuição que eu vou perder. Que margem de contribuição perdida é essa? A margem de contribuição desse segmento que eu estou eliminando. Se meus custos fixos é maior, nesses custos que eu vou eliminar, evitáveis, é maior do que a minha margem de contribuição que eu vou perder, ok, aí eu elimino o segmento. Agora, se a margem de contribuição que eu vou perder eliminando for maior que esses custos, aí eu não posso eliminar esse segmento, senão eu estou dando um tiro no pé. Vamos ver isso na prática. Depois eu volto para isso novamente. Deixa eu ver se eu posso. Olha aqui a DRE.
Vamos analisar se eu elimino ou não elimino este departamento. Eu tenho aí vendas de 500 mil, menos custo de produção variável de 120, custo com entregas de 5 mil e comissões de 75. Sobrando aí uma margem de contribuição de 300 mil. Tiro aí todas as despesas, né, gerais, salário do gerente da linha, depreciação de equipamentos, publicidade, aluguel, despesas gerais. Vou ter aí não está mostrando, deixa eu só... Vou ter aí um prejuízo, né, de 100 mil, que é o prejuízo que ele está relatando aí que está tendo. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui. E aí ele diz o seguinte: uma investigação revelou que deixa eu só tentar tirar essa barra para conseguir ver. Botão teclado, botão pesquisar, botão cortando, barragem de ferramentas. Não tem não tirar isso não. Enfim, acho que querem bloquear, mas está já desbloqueado. Enfim, depois eu vejo isso. Uma investigação revelou que custos fixos totais da fábrica e as despesas administrativas gerais não seriam afetados se a linha de relógio fosse eliminada, ou seja, continuariam iguais. Sendo eliminada ou não, elas não mudariam, ou seja, são irrelevantes. A sobrecarga de custos fixos e despesas administrativas gerais atribuídas a este produto poderiam ser realocados para outras linhas de produtos. Sumiu. E aí ele colocou o seguinte: os equipamentos para a fabricação de relógios não têm valor residual ou de uso alternativo. Ou seja, não vai ter valor de venda se caso ele eliminar esse segmento. A Lovell deveria manter ou descartar o segmento de relógios digitais. O que é que vocês me diriam? Na opinião de vocês, a Lovell, a empresa, deveria manter ou descartar a linha, o segmento de relógios digitais? Descartar por quê? Eu acho que deveria descartar também, professor, porque senão mudaria tipo em nada. Seria apenas mais preocupações com a produção, com os custos, com as compras, tudo relacionado àquele produto. Então poderia ser poupado e um tempo a pensar em outras coisas diferentes. Mas poupar o quê? Ó, você está dizendo que os equipamentos não vão ter valor de revenda, ou seja, é um custo que perdeu, né? Despesas administrativas e custos fixos continuariam lá na empresa. Vamos analisar mais um pouco. Lembra daquela regra, vou voltar à regra. A regra de se ele deve eliminar ou não, a regra da decisão. Ela deve eliminar o segmento de relógios apenas se seu lucro aumentar, é uma questão. E a segunda isso só acontece ou aconteceria se os custos fixos que ela pode evitar forem maiores do que a margem de contribuição que ela iria perder, né, caso ela deixasse de produzir. A margem de contribuição que ela iria perder é de 300 mil. Vamos ver agora os custos que ela pode evitar, né, os custos que ela vai deixar realmente de ter, Diana, se caso for eliminar esse segmento. Alguns não vão ser evitados. Entendi. Entendeu agora? Então, ele vai perder a margem de contribuição de 300 mil. Ele vai perder isso aqui.
E vai só poder deixar de pagar, de desembolsar o quê? O salário do gerente da linha, que ele não vai precisar mais dele. É um custo que ele vai poder evitar. A propaganda do relógio, 100 mil, ele não vai ter necessidade de divulgar mais esse relógio. E o aluguel da fábrica, né? Porque o aluguel da fábrica só destinado a esse relógio, o espaço, né, relacionado ao relógio vai poder ser eliminado. Os demais ele vai continuar pagando, então não vai entrar aqui. Então os custos que ele vai poder evitar ao eliminar é 260. A margem de contribuição que ele vai perder é 300 mil. Então, no final das contas, ele vai ter uma desvantagem de 40 mil. Então, analisando pelos custos relevantes, mesmo ele apresentando prejuízo, a empresa deve manter a produção de relógios, porque ele dá uma receita de 500 mil, tirando custos e despesas variáveis, ele dá uma margem de 300 mil. Se eu elimino esse segmento, a empresa vai reduzir o lucro dela mais ainda em 40 mil, vai ter 40 mil de desvantagem. Vocês me perguntam por quê? Porque alguns custos fixos permanecerão na empresa, vão ser distribuídos para o outro segmento, vão ser levados para o outro segmento. E aí a empresa, no final das contas, ela vai sair perdendo. Agora, se, por exemplo, esses custos que ela pode evitar, desce aqui 360, aí sim ela eliminaria o relógio. Por quê? A margem de contribuição que ela ia perder iria ser menor do que os custos que ela iria evitar. Se caso também fosse os 300 mil na parte dos custos que seriam evitados, Se fosse o contrário teria um aqui, equilíbrio, né? Em questão ela de iria ter aí produtos. uma vantagem de 40 mil, se fosse o contrário, né? No E caso, se fosse 300 embaixo também, no que ele poderia estar evitando? vamos riscar para ficar mais. Se vamos dizer, Digamos, ele digamos que esse ia valor de perder aqui 260 fosse 260. 300. Aqui 260, é isso? Isso, se fosse 260 aí também, Pronto. E aqui? então 300? o produto. Cortou, é 300, você quer dizer? Não, por exemplo, se aqui fosse no primeiro valor 300, ao invés de 300 na margem de contribuição, fosse 260. Aí, como embaixo os custos a ser evitados também seria 260, então seria viável ele descartar? Nesse caso, ele não iria sair perdendo nem ganhando. Sim, aí seria, se para ele, se ele Aí descartasse. caberia a eles a decisão se isso dificilmente iria acontecer, né? Seria algo Aham, muito difícil, um valor bater assim, a pessoa não sai nem uhum, ganhando nem perdendo de um caso desse. entendi. Mas, caso ocorresse, aí seria a decisão realmente deles lá. Se fosse 260, 260. Mas se fosse o contrário, nesse caso aqui, ó, se a margem de contribuição perdida fosse 260 e os custos que ele poderia descartar, evitar, jogar fora, jogar no lixo, fosse 300 mil, aí ele teria, no caso, uma vantagem de 40 mil. Ele estaria deixando de gastar mais do que ganhar, né? No caso assim. Então ele teria uma vantagem. Mas do jeito que está aqui, ele vai perder muito mais, né? Ele vai ter uma desvantagem de 40. Ele só vai poder evitar aí 260 e vai perder a margem de 300. Aí vamos ver como é que fica. Ele perderia, ó, esses 300 aqui. Os custos permaneceriam os mesmos, o salário do gerente seria eliminado. Vamos descendo. A depreciação continuaria, porque não muda. Olha aí o quanto, qual seria o resultado dele se caso ele eliminasse. Veja aí que perigo de analisar a GRS só pela absorção. Esse é o perigo de analisar só pela absorção. É você não considerar a margem de contribuição. Isso eu já tinha falado até naquele exemplo que já se disse, né, que levou, que eu dei exemplo com vocês. Vou eliminar porque está dando prejuízo. Não, a gente tem que pensar, né? Porque custo fixo é o seguinte, ó, ele permanece. As despesas gerais da fábrica, elas continuarão. A depreciação não é o que eu posso evitar, já ocorreu. As despesas da fábrica gerais, elas vão continuar tendo essa linha ou não. Então, eu só elimino aquilo que eu posso evitar. Por isso a gente fala de custos evitáveis. O que é que eu posso evitar?
o salário do gerente, eu posso evitar a publicidade, eu posso evitar o aluguel. Então, eu posso evitar 260, mas quanto é que eu vou perder? 300. Então, no final das contas, eu tenho uma desvantagem de 40 mil. O meu prejuízo iria aumentar para 140. Então, se uma pessoa dessa desavisada fizesse o seguinte, vamos eliminar a linha de relógios, porque ele está dando prejuízo e tal. Vamos ver o que é que vai acontecer. Sabe o que ia acontecer, né? Iria aumentar o prejuízo. Aí, o cara lá grandão que não iria entender de contabilidade ia perguntar, o que é que você fez? Você está dizendo que deveria eliminar aqui o segmento, mas em vez de eu ter lucro ou de aumentar meus lucros, o que é que aconteceu? Eu estou tendo prejuízo maior ainda. Prejuízo maior ainda. Então, tem que se tomar cuidado, né, com os custos fixos mais uma vez. Olha aqui a reunião. Eu gosto desse slide porque ele tem tudo isso. Olha a cara dele aqui, querendo explicar, querendo a resposta do contador. Por que nós deveríamos manter o segmento de relógios que apresenta um prejuízo de 100 mil? Ele quer saber. O contador está dizendo, devemos manter. E ele quer saber por que deveríamos manter. E aí você lá vai ter que explicar, né? Ó aqui, ó. Pode ser qualquer um aí de vocês. A explicação está na parte dos custos fixos comuns que são alocados às linhas de produtos. Aí o outro aqui, né, explicando também. Essas alocações podem fazer uma linha de produtos parecer menos lucrativa do que realmente é. Então essa é a discussão que vocês teriam lá na sala de reunião. Explicando lá o cara que não entende de contabilidade de custos, por que você vai manter a linha, o segmento de relógios, mesmo ele apresentando um prejuízo de 100 mil reais. Né? A parte dos custos fixos. Sempre os custos fixos. Sempre aquele eles. Tá vendo como a exemplo. contabilidade de custos é fácil? O problema todinho são os custos fixos. É aquele exemplo, né, professor, que o senhor deu referente É, a Diana e Juliet, que eu não esqueço mais, quando um CEO quer desfazer de um departamento e Diana diz que não, que ele não deve fazer o departamento, explicar por que ele não deve fazer, isso. justamente para esse custo Exatamente fixo. isso. Aí agora eu tô vendo aqui que Julia colocou uma coisa muito interessante, que ela colocou assim, então o relógio digital indiretamente auxilia em 40 mil lucro total. Sim. Sim. Não devemos olhar, então, o lucro ou prejuízo, devemos olhar a margem de contribuição e os custos que podem ser evitados. Isso aí, esse assunto que eu acabei, subassunto, viu? Porque, como eu falei, tem vários assuntos dentro de um só. Então, esse subassunto que a gente acabou de estudar foi adicionar ou eliminar segmentos. O próximo subtópico desse capítulo é a decisão de fazer ou comprar. Eita, eu vou fazer determinado item ou vou comprar de terceiros? Qual é a melhor opção? Vejam que esse capítulo é todo de decisão. A prova, eu já estou pensando na prova, vocês também sempre pensam na prova, né? A prova também vai ser assim, viu? Você vai ter uma questão lá e você vai ter que ler e vai... Eita, e agora? Eu vou ter que fazer análise aqui. Se eu vou fazer, eu vou comprar. Então, se você errar na sua análise, você vai escrever lá, vai dizer, a empresa vai ter que... É melhor que a empresa faça, produza, em vez de comprar. Se for o contrário, você vai errar. Então, você tem que fazer uma análise aí bem... A gente vai treinar isso, né? A gente vai fazer exercício. Mas só para vocês entenderem que vai ser algo bem decisão, né? Tomada de decisão mesmo. Então, esse subtópico agora é decisão de fazer ou de comprar determinado item. Quando uma empresa está envolvida em mais de uma atividade, em toda a cadeia de valor, é verticalmente integrada, que a gente chama. A decisão de realizar uma das atividades de cadeia internamente, em vez de comprar do mercado, né, no mercado, a partir de um fornecedor, é chamado de decisão de fazer ou comprar. Tem muitas questões, já caiu até no CFC, questão desse tipo também. Então, tem lá um fluxo de peças, de materiais, há um controle de qualidade, né? Se você produz internamente, você pode ter esse controle. Se você comprar de terceiros, né, você vai ter que confiar muito nesse terceiro aí, né? Se você quiser utilizar uma peça dele.
e aí extrair lucros das peças e materiais. Ao reunir a demanda dessas diversas empresas, um fornecedor pode desfrutar de economias de escala. Ele pode produzir uma pecinha, vamos dizer, tem pronto, a Samsung. A Samsung, ela produz tela, inclusive, para o iPhone. O iPhone, né, a Apple está comprando telas da LG, da Samsung. Então, a Samsung aproveita aí essas economias de escala e produz uma grande quantidade de telas, né, e vende para a Apple. Né? Uma depende da outra. A Apple depende da Samsung e da LG, porque ela não produz tela. Ela compra de terceiros a telas dos iPhones. E a Samsung também depende um pouco da Apple, porque uma grande parte da sua receita do seu faturamento vem da Apple, porque a Apple compra telas. E aí até a Apple diminuiu, né, um pouco da compra da Samsung e passou, né, a comprar também na LG. Vamos para o exemplo da decisão de fazer ou de comprar. Prestem atenção que eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz lá no adicionar ou eliminar segmentos. Então, a companhia Essex fabrica a peça A4, que é usada em um de seus produtos. O custo dessa peça é a seguinte: 9 de materiais diretos, 5 de mão de obra direta, R$ 1 de custos indiretos variáveis, 3 de depreciação, 2 de salário de supervisores, 10 de custos indiretos gerais, totalizando aí um custo unitário de 30 por peça. O equipamento usado para fabricar a peça não tem valor residual, então ele não pode ser vendido após o desgaste. Comprou, já era. A quantidade total de custos indiretos gerais de fabricação, que é alocado com base em mão de obra direta, não seria afetado por essa decisão. Ou seja, permaneceria o mesmo. Se ele comprar de terceiros ou se ele produzir, os custos indiretos serão os mesmos. O custo unitário do produto de 30 é baseado nas 20 mil peças produzidas por ano. Aí chegou um fornecedor, se ofereceu para fornecer, para vender as 20 mil peças a um custo de R$ 25 para a empresa. A empresa deveria aceitar essa oferta ou não? O custo unitário da empresa atualmente é 30. E vem um fornecedor e quer oferecer R$ 25 cada peça. Deixe de produzir e compre a minha peça por R$ 25 a unidade. Você, como integrante lá da empresa e o tomador dessa decisão, compraria ou continuaria produzindo? E aí, Juliette, Diana, Abrivaldo? Abrivaldo compraria de terceiros. Eu estou exigindo que vocês respondam, mas é perdoável os erros, porque a gente está tendo assunto hoje. É só para a gente discutir mesmo. E aí? O que é que Ele ia vocês vender acham? por quanto, professor, essas peças? Como? Ele ia vender por quanto essas peças? Não, ele utiliza a peça para produzir um produto X. Por exemplo, ele produz computador e aí tem uma peça chamada A4. É. Aí ele produz essa peça. E o custo dessa peça, o unitário, é de R$ 30 a unidade. E aí vem um fornecedor e diz assim: eu te vendo essa peça por R$ 25 a unidade. Você gostaria de comprar? E aí? Olha, olhando assim a grosso Considerando modo. essas observações acima, né? Então, olhando esse grosso modo aí, de vista é uma economia aí de R$ 5, né? Por peça, né? Uhum. E os demais acham o quê? Silene, Acho que é Diana, vantagem. Acho que é acha que é vantagem, vantagem. sim. Ele vai Todo mundo está do permanecer lado da com vantagem. os custos vão permanecer, pelo menos o que você está explicando, pelo que eu estou entendendo, vão permanecer os mesmos, não vai ter alteração, então seria uma vantagem. Quando Pelo os custos contrário, ele vai ter permanecem até. os mesmos, quando os custos permanecem os mesmos, é uma vantagem. Então ele comprar.
Ô, pastor, uma observação. Geral, no valor, Como? fale, Luiz. Desculpa aí estar interrompendo. Mas eu estava pensando aqui, ele produz essas 20 mil peças para botar no equipamento e tem um custo unitário de R$ 30. Então, ou Isso. seja, ele aloca essas peças que ele fabrica, o custo fixo dele. E se ele deixar de produzir e comprar direto, ele vai ter um gasto extra para comprar, mesmo sendo mais barato. Porém, aquele custo fixo dele que ele tinha, que ele colocava nessas 20 mil peças, ele não vai colocar mais. Ou estou enganado nesse meu raciocínio? Ele não vai colocar mais ou vai continuar tendo? Não, os custos fixos ele vai manter, porque vai ter que produzir. Vai Então, aí é manter, não vai vantagem. alterar. É vantagem ele comprar do fornecedor ou não? Vantagem. Só olhando essa parte aí da economia, sim, mas acredito que tem alguma casca de banana aí no meio, porque Ah, brincadeira. Tem alguma sempre coisa. tem, né? Até porque eu estava pensando, vê, ele vai manter os custos, mas os custos indiretos. E aqueles indiretos não serão mantidos? E, pelo contrário, eu acho que ele vai ter alteração. Aí talvez seja aí a desvantagem de não manter. Pode ser que eu fui errada no raciocínio. Vamos ver isso agora, que vocês estão com medo da casca de banana e estão voltando atrás. Então vamos ver a resposta agora. Vamos analisar aqui, né? Veja, se ele produzir, temos aqui os R$ 30, todos os custos escritos. O custo de fazer multiplicado aí, né? Dá 340 mil. O custo de comprar dá 500 mil. Aí vocês vão dizer, oxente, mas não era mais caro? Eu eliminei daqui os custos que ele continuaria tendo. Os custos irrelevantes, eles não entram na minha tomada de decisão, lembra disso? Então, eu tenho que eliminar esses R$ 3, já cai aí para 27, e tenho que eliminar os 10, que cai aí para 17. Então, eu não considero 30. Por que eu não considero 30? Porque dentro desses 30, existem custos que ele vai continuar gastando, independente de comprar do terceiro ou não. Então, eu só considero, para essa comparação, aqueles custos que ele eliminaria caso ele comprasse. Né? Então, ele poderia eliminar aí a matéria-prima, ele poderia deixar de gastar a mão de obra, ele poderia deixar de gastar todos os custos variáveis, porque só existem se ele produzir, e o salário dos supervisores. A depreciação e os custos indiretos, ele continuaria gastando ou já gastou, né? Depreciação já era, já gastou. Então eu elimino, né? Não é um custo que vai interferir na decisão. Quando eu elimino, o custo cai para 340 mil, o custo de fazer. Já o custo de comprar é 500 mil, né? O 25 lá que ele ofereceu, vezes a 20 mil unidades. E aí, a vantagem casca de banana é continuar fazendo. Ele vai ter uma vantagem em continuar fazendo, porque a gente enxugou aqui os custos irrelevantes, os custos fixos, os custos que não vão interferir tanto, não vão interferir, na verdade, né, nesta decisão, entendido? Então, eu não considero 30, eu vou considerar apenas 17 por unidade. Eu vou estar comparando aqui 17 com 25, e não 30. Eu tenho que eliminar aqueles custos que ele vai continuar gastando, ou já que tiver gasto, independente dessa compra ou não, entendido? Até porque se ele comprar, olhando esses 30 aqui, eu estou perdendo, estou gastando 30, eu vou comprar por 25. Só que isso aqui é ilusório. Quando ele compra por 25, ele vai continuar pagando isso aqui. Ele vai continuar pagando isso aqui. Então, os custos vão ser ainda maiores. Então, entendido? Eu só devo utilizar os custos relevantes na tomada de decisão. Aqueles custos que diferem. Né? Se caso ele comprar, ele vai deixar de pagar isso aqui. Aí eu utilizo na minha tomada de decisão. Aquilo que independe, eu vou continuar tendo, independente da decisão, eu elimino nesse cálculo aqui. Estão entendendo? Estou começando a entender. Eu dei uma desconcentrada e me confundi essa parte. É Pode porque repetir, vocês estavam falando o inverso.
Vocês estavam dizendo assim, se ele vai continuar tendo o custo, então é vantagem ele comprar. Como? Se ele vai continuar tendo gasto, ainda vai comprar, você está entendendo que ele vai somar esses R$ 25 aqui, vão ser somados aos custos que ele vai continuar tendo. Então, continuar tendo um custo não é relevante para essa tomada de decisão, porque ele vai continuar tendo, independente de fazer ou de comprar, ele vai continuar tendo esse custo. Então, eu tenho que comparar sempre com aquele custo que vai ser eliminado caso eu escolha outra alternativa. Qual vai ser o custo aqui que eu posso eliminar, que eu posso evitar, né, que é o termo que a gente está utilizando, caso eu opte aí por comprar matéria-prima, que eu não vou precisar mais comprar, a mão de obra para produzir aquela peça, todos os custos variáveis, né, eu posso eliminar aqui, o salário de supervisor, eu posso eliminar. Então, se eu posso evitar eliminar, ele é que vai vir aqui para minha tomada de decisão. Porque aí eu vou saber, ó, eu vou eliminar quanto? 340. Eu vou poder evitar apenas 340. Se eu Então, fizer. vai ser para descartar, no caso, não manter, porque Os eu não. irrelevantes. Peraí, que ainda tá. Eu estou tentando entender. Tem alguma coisa que eu encaixei na Você mente. deve eliminar os custos irrelevantes. É por isso que você tem que entender o que é um custo relevante. Me diga aí, para ver se você entendeu o que é um custo relevante. Me diga aí o que é um custo relevante. Nas suas palavras, o que você entendeu? Peraí. São aqueles custos, por exemplo, que não vai alterar nada na compra, ele seria irrelevante. Se ele não vai Não, alterar no eu estou valor, não vai alterar nada, perguntando então ele seria irrelevante. quais seriam os relevantes. Energia, por exemplo, se Não, for ter um custo o com. conceito. O conceito. Para ser sincero, eu não peguei a parte do conceito, não. Não, nas suas palavras. Porque se o irrelevante é aquilo que não vai alterar, o relevante é o quê? Ao contrário, é o quê? Aquilo que pode alterar, é aquilo que é imprescindível, que eu realmente devo ter, mesmo que ele altere, eu devo utilizar, eu devo ter esse custo. Tem Não, custo que não você deve não ter pode prejudicar. obrigatoriamente. Não, você não tem que ir por aí que deve ter. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, se mesmo eliminando aqui os custos irrelevantes, esse valor fosse 540 e o valor de comprar do fornecedor fosse 500, aí eu compraria do fornecedor e evitaria isso aqui. Custos relevantes são aqueles que eu posso evitar, que eu posso, que vai participar aí da minha tomada de decisão. O que for irrelevante, eu devo eliminar. Por que eu elimino o que é irrelevante? Porque ele não vai fazer diferença aqui, ó. Eu estou numa decisão aqui, se eu compro ou se eu faço. Se esse custo aqui, deixa eu riscar ele, não faz diferença nenhuma, tchau para ele. Esse custo aqui não faz diferença. Esse custo aqui não faz diferença. Porque eu vou ter ele independente de comprar se eu produzir. Então, eu só vou eliminar esses custos, os irrelevantes. E só considero para a tomada de decisão os relevantes, ou também chamados de evitáveis, aquele que eu posso evitar caso eu escolha outra opção. Se eu escolher comprar, eu posso evitar comprar material, posso evitar comprar mão de obra. Esses são relevantes. Vou lhe dar um exemplo. Você vai sair de casa. Deixa eu dar um exemplo bem. Você tem a opção aí de sair de casa ou de ficar em casa. Certo? Já está acompanhando, né? Então, O custo se você sair de casa, você vai usar maquiagem. O custo de usar maquiagem é relevante ou irrelevante? é irrelevante. Por quê? Porque não faz diferença se eu utilizar ou não utilizar maquiagem. Você já gastou. Você já gastou com a Você tá maquiagem. com Então, se barulho você aqui. ficar em casa ou sair, não vai ter relevância naquele preço que você já pagou, entendeu? Então, nesse caso, o custo da maquiagem seria irrelevante. Então, a mesma coisa aqui. Depreciação do equipamento já ocorreu, irrelevante. Custos indiretos gerais você pagaria independente disso aqui.
irrelevante. Então, custos irrelevantes você não leva em consideração. Agora você está em casa. Você está indecisa se vai sair ou não. O custo da passagem de ônibus, caso você saia, é relevante ou é irrelevante? É relevante. É relevante, porque se você sair, você paga. Se você ficar, você não paga. Vai mudar a sua estrutura de custos. No caso, o ato, né, de desembolsar a passagem ou não desembolsar a passagem naquele dia vai interferir, vai modificar a sua decisão. Né? Algo a se discutir. Então, é relevante. Então, esse custo você leva em consideração. Eita, eu vou ter que discutir isso aqui, porque eu estou sem dinheiro. Eu estou sem dinheiro de passagem, eu vou ter que pedir emprestado. Será que é importante mesmo sair hoje? Não é melhor sair amanhã, que eu vou receber meu salário, Pois é. não preciso pedir empréstimo, não é tão relevante assim, não é tão importante assim sair de casa hoje. Então, é relevante o fato de você gastar com a passagem ou não. Mas é irrelevante a sua maquiagem, porque você já comprou mesmo. Se você ficar em casa ou sair, ela já tá lá, você já pagou. Entendeu? Então, assim, vocês primeiro têm que agarrar o que é o conceito de relevante e relevante. Quando agarrar esse conceito de relevante e relevante, aí você vem para a questão. Nessa questão aqui, eu estou nessa relevância. Pronto, Se eu você tem devo custos. amanhã sair para colocar currículo, porque eu estou sem passagem. Estou nessa relevância do custo. Pronto. Mas é o custo relevante e relevante. Quando eu sempre dou esse assunto, os alunos sempre pegam para a vida pessoal, para a vida deles. Porque é muito usado na nosso dia a dia. Então você tem que eliminar, ó, na tomada de decisão, eliminar esses custos irrelevantes para não interferir aí na sua decisão. Então, no caso aqui, eu vou comparar 17, se eu quiser comparar os unitários, com 25. Então, de cara, eu sei que eu vou continuar produzindo. Agora, se em vez desse 17, mesmo eliminando aqui, desse o quê? 27, aí sim eu iria comprar. Porque mesmo eliminando os irrelevantes, o custo de produzir estaria mais caro. Né? Se fosse 27 aqui em vez de 17. Eliminei e ainda ficou 27. Então eu iria preferir o quê? Claro, óbvio. Eita, seta. Comprar. É ruim de escrever com isso aqui, viu? E mais sem mouse. Então é isso. Eu não vou encher a cabeça de vocês com mais tópicos, porque tem vários ainda. Vou só mostrar aqui para dar o gosto. Para vocês perceberem que tem muita coisa para a gente ver nesse capítulo. Então a gente viu hoje, só para revisar aqui, o conceito de relevante e irrelevante. Vou mandar esse capítulo para vocês darem uma lida, porque é o primeiro contato, né? Você tem aí o primeiro choque. Então vocês têm que entender aqui, ó, o que é relevante e irrelevante. A gente viu a análise diferencial aqui, né? O exemplo de Cíntia. Depois a gente viu, né? Identificando ali custos relevantes, foi o primeiro tópico. Depois a gente viu a questão da abordagem diferencial e total, né? Comparando aí o que realmente diferencia entre uma situação e outra. É isso que é relevante, é isso que vale a pena analisar. Depois a gente viu se eu devo eliminar ou adicionar um segmento, isso é outro subtópico. No terceiro a gente viu, e vou parar por aqui para não encher a cabeça de vocês, que não vale a pena encher com tanta coisa hoje, decisão de fazer ou comprar. O quarto tópico, que a gente vai começar semana que vem, deixa eu só terminar aqui os slides desse, que ele está explicando, ó. O equipamento não tem valor residual e é um custo perdido, então é irrelevante. Os custos indiretos comuns não são evitáveis. São não evitáveis, irrelevantes. Se o produto for eliminado, ele será realocado para outros, então vai continuar existindo. Para que eu vou usar ele na tomada de decisão se ele vai continuar existindo? É irrelevante. E aí, na próxima semana, a gente vai continuar aí com custo-oportunidade. Pedido especial é outro tópico. Pedido especial, o quarto tópico. A gente vai ver aí recurso limitado
ou margem de contribuição por fator limitante, também é chamado isso. Onde vê limitante, a gente já sabe que é esse assunto. A gente vai ver também só isso. Só esses subtópicos, que são esses aqui, dos objetivos que eu mostrei, né? Objetivos, ó. Vocês devem se agarrar a esses 5 objetivos. Eu vou mandar o capítulo e também é importante que vocês façam um mapa conceitual disso aqui para fixar bem o assunto, né? E na próxima semana, então, a gente tira as dúvidas de vocês referente a esse assunto, que é novo, né? Calma, como eu sempre falo. Vai dar tudo certo. É só preciso de leitura e prática, né? Que vocês chegam lá. Então, pessoal, boa noite, até a próxima. Quem tiver dúvida em relação à prova, por favor, entre em contato.